Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Unesp Notícias. Hoje você vai ver. Pesquisas da Unesp em Sorocaba usam a nanotecnologia em benefício da agricultura e do meio ambiente. Cuidados primários à saúde. Esse foi o tema de encontro entre projeto social e pesquisadores da Unesp em Araraquara. No estúdio, a diretora do campus em Itapeva fala sobre a trajetória de 19 anos da unidade. É agora no Unesp Notícias. Você já deve ter ouvido falar sobre nanotecnologia, a ciência e a tecnologia utilizadas para controlar e manipular moléculas e átomos, ou seja, estruturas muito pequenas. Elas são aplicadas na criação, por exemplo, de dispositivos eletrônicos cada vez menores e também em medicamentos para atuarem em determinadas células do organismo. Mas não é só isso. Na Unesp em Sorocaba, um grupo de pesquisadores vem utilizando a nanotecnologia em benefício da agricultura e da preservação do meio ambiente. Eu fui até lá para saber mais detalhes sobre essa aplicação. Vamos ver. O Brasil é o quarto maior produtor de grãos no mundo. Está em segundo lugar nas exportações, o que representa uma fatia de 19% do mercado internacional, segundo dados de 2021 da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Diante da importância desse segmento, pesquisadores da Unesp em Sorocaba decidiram investigar como a nanotecnologia pode ser uma aliada da agricultura. A Gabriela, por exemplo, vem desenvolvendo filmes produzidos em uma impressora 3D para serem colocados dentro de armadilhas no campo. Eles liberam moléculas de um feromônio para atrair, monitorar a infestação de uma determinada lavoura e matar as pragas. Tudo a partir de moléculas naturais que se degradam no ambiente depois de cumprirem a função. Todos esses agroquímicos que são usados atualmente, maioritariamente químicos, ele gera não só resíduos no solo, sino também contaminação e resíduos no agricultor que está usando. Então, um dos principais objetivos que tem o estudo é desenvolver essa parte de pesticidas para controle biológico com a parte natural. Então, está ajudando o ambiente, ao agricultor e também ao menor uso de ingredientes no preparo das formulações. A Gabriela estabeleceu uma parceria com a Embrapa para a segunda fase da pesquisa, que são os testes do filme no campo. É diferente fazer em um espaço controlado que em umas características reais. Então, o que estamos buscando é mirar como funciona o dispositivo nessas características reais do campo. Então, é diferente, mesmo assim que podemos fazer o sistema de liberação aqui no laboratório, as características vão afetar. Então, sabendo esses resultados reais que vão com características como a temperatura, umidade, tipo mais, então, essas são as características que vamos usar também para depois nós optimizar os dispositivos. Assim como ela, a Carolina também desenvolve um estudo na área de controle biológico, mas o alvo são as larvas do mosquito da dengue. Ela desenvolveu uma nanocápsula a partir de lignina, um polímero natural encontrado na biomassa da cana-de-açúcar para envolver óleos extraídos de plantas. Essas pequenas moléculas vão liberando de forma controlada ativos para matar as larvas do mosquito da dengue. Nós fizemos uma pesquisa levantando possíveis compostos que tenham atividade na larva do Aedes e que possuem essa atividade mesmo em dosagens reduzida. Então, assim, nós chegamos nesses óleos vegetais com que trabalhamos e encapsulando elas nessas cápsulas de lignina, é possível que ocorra a liberação gradativa desses óleos no ambiente, sendo assim, não há toxicidade pela dosagem ser reduzida
e também o efeito é prolongado por estar sempre em constante contato com as formulações. E no final do seu uso, ele vai ser biodegradável, decompondo na natureza. Já a Miriam tem se dedicado ao estudo de sementes. Aluna de graduação, ela conta com todo o suporte do grupo para desenvolver a iniciação científica. Eu trabalho com tratamento de sementes, eu utilizo uma técnica chamada Seed Prime e eu trabalhei com 2 sementes. Uma é voltada para a questão ecológica, então a questão do reflorestamento, que é a semente de Jequitibá, e a outra é voltada para a questão agrícola, que é a semente de tomate cereja. Na semente de Jequitibá, eu estudo a quebra de dormência, que seria ali tratar essa semente para que ela germine mais rápido. E na questão da semente de tomate cereja, eu estudo o estresse, né? Então a gente coloca ela aí em estresse salino para a gente ver até onde essa semente ela consegue resistir. Todos esses estudos fazem parte de um projeto mais amplo, coordenado pelo professor Leonardo Fraceto e financiado pela FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. A nanotecnologia ela é uma realidade, né? Mesmo sendo na área de agricultura, sendo razoavelmente novo, né? Assim, são poucos produtos ainda que existem no mercado à base de nanotecnologia. Mas no cenário do Brasil, assim, existe uma grande potencialidade do uso dessas tecnologias para controle de pragas, doenças, para monitoramento de doenças, e não só o uso da nanotecnologia diretamente, a gente associar essas tecnologias com outras, né? Eu costumo dizer que a nanotecnologia ela não resolve também tudo sozinha, né? Ela tem que estar conectada com outras tecnologias que fazem o que a gente chama de agricultura 4.0, que é você integrar com tecnologias de informação. Então, a expectativa que eu tenho é que, com o uso de nanotecnologia, a gente possa minimizar os impactos ao ambiente e aumentar a forma de controle de pragas e doenças. E com isso, sim, aumentar a produtividade. Para que todas essas pesquisas chamadas de básicas cheguem ao campo, aqui os pesquisadores já desenvolvem projetos a partir de demandas de empresas. E um passo recente do grupo tem sido a criação de uma startup. Batizada de Binano, a startup, ao nascer dentro do Laboratório de Nanotecnologia Ambiental da Unesp, carrega como um de seus princípios a sustentabilidade. Um dos fundadores é o Anderson, hoje pós-doutorando. A gente tem um know-how de mais de 10 anos desenvolvendo pesquisa, a gente fez mestrado, doutorado, pós-doutorado dentro do laboratório e a gente aprendeu muito no desenvolvimento tecnológico, levar a tecnologia de ponta. E a gente, como cria do sistema público, a gente também acredita que a gente tem que voltar isso para a população. E é dentro disso que a gente pensa que a gente pode levar a tecnologia para alterar o manejo do agricultor. Levar essas formulações que a gente desenvolve aqui para chegar ao campo. Para isso é preciso investimento, por isso eles estão em busca de parcerias públicas e privadas. Mas mesmo em fase de consolidação, a startup já está obtendo bons resultados. Faz um tempo que a gente acaba participando de concursos, né, de inovação. Então, nos últimos anos a gente acabou ganhando alguns concursos. 2 recentes agora foi o Mentes da Inovação da Bayer e atualmente a gente acabou ganhando o desafio Unicamp. E a gente ganhou exatamente numa categoria que a gente acredita que vai ser o DNA da startup, que é a categoria de impacto socioambiental. Nós não somos uma empresa, então um laboratório de pesquisa dentro de uma universidade pública tem como objetivo formar e qualificar pessoas, né? Então, a gente não é uma empresa, a gente não vai produzir um produto, né? Mas sim, com isso, tendo qualificado profissionais, esses profissionais hoje, face às grandes perspectivas que a gente tem e grandes oportunidades que existem para o desenvolvimento de empresas com potencial de inovação tecnológica, né? A gente tem conseguido que dentro do grupo esteja nascendo uma startup. Isso é bastante gratificante porque é um passo a mais que a gente dá, porque essas empresas, essa startup no caso, né, ela vai poder realmente dar passos que às vezes dentro da academia a gente não consegue dar. Então tem sido bastante gratificante ter hoje, saindo do grupo de pesquisa, profissionais que encamparam essa ideia de conseguir montar uma empresa e tentar levar esse negócio adiante. No que depender desse grupo, dedicação não vai faltar para compartilhar todo o conhecimento gerado no laboratório. Isso é muito instigante, você acreditar que aquilo tudo que você estudou, aquilo que você acredita que vai fazer a diferença chegar ao campo. Eu acho que é isso que motiva a gente atualmente.
No site que aparece aqui na tela você encontra mais detalhes das pesquisas e também pode entrar em contato com os pesquisadores. Agora a gente segue para Araraquara. No último fim de semana, o projeto social Quilombo Rosa reuniu moradores da região do bairro Vale Verde e pesquisadores da Unesp. O objetivo? Discutir temas relacionados aos cuidados de saúde primários. Os últimos anos não foram fáceis para a Jesuína. Ela teve câncer de mama, viu a mãe perder a batalha contra o Alzheimer e o pai falecer aos 112 anos de idade. Eu fiquei num quadro meio que depressivo devido à perca, né? Aí eu falei, não, vou cuidar de mim. Aí me falaram daqui do Quilombo Rosa e eu comecei a vir nas terapias, faço yoga. E assim eu estou prosseguindo. A sede do projeto social frequentado pela Jesuína foi inaugurada no ano passado. Quilombo Rosa foi uma proposta da plenária temática de mulheres do orçamento participativo, com a perspectiva de que fosse um espaço aqui na região do Vale Verde, né, da Zona Norte, que pudesse trazer oportunidades para as mulheres de qualificação profissional e geração de trabalho e renda. Uma vez construído dentro da Coordenadoria de Economia Solidária, ele tem essa perspectiva de, além da geração de trabalho e renda, também trazer cultura, economia criativa e outras demandas que a gente sente que o bairro e que as mulheres aqui têm. Aqui é um bairro, né, uma região bem vulnerável. São pessoas carentes, né, na sua maioria. São mulheres, as chefes de família, né, arrimo de casa, mães solos, né. Geralmente nas casas são compostas de a mãe e 3, 4 filhos, né. Então é muito difícil para essas mulheres. A Unesp entra nessa história com o trabalho da Rede Temática de Serviços Farmacêuticos, parte de um programa criado pela Pró-Reitoria de Extensão Universitária e Cultura, com o objetivo de mobilizar docentes e discentes da universidade para enfrentar grandes problemas sociais. Neste caso, o foco é estimular os cuidados de saúde primários, estratégicos para o SUS. A rede temática ela engloba uma série de unidades, outras unidades da Unesp, como São José do Rio Preto, Botucatu. Temos a Faculdade de Ciências e Letras, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Instituto de Química. Também nós temos parcerias em outros estados e em outros países também. E tudo visando, né, os serviços farmacêuticos. Estamos falando de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde de pessoas e até comunidades inteiras. Uma rede ela é muito ampla, né? Engloba vários temas. Economia solidária e criativa, alimentação saudável, plantas medicinais não convencionais, plantas alimentícias não convencionais, plantas medicinais, né? Tem também a questão das hortas comunitárias, religiosidade e saúde, né? O André é docente da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp em Araraquara e pesquisador da rede. Ele esteve no Quilombo Rosa para falar sobre as plantas alimentícias não convencionais, as chamadas punks. Tanto do ponto de vista, como eu disse, do aporte nutricional, né, é importante a gente introduzir essas plantas na alimentação de comunidades, quanto também no sentido de prevenção de doenças, né, como eu mencionei o exemplo da atividade antioxidante. Agora, as PANC têm outros benefícios, né, elas têm benefícios que eu colocaria no mesmo patamar dos benefícios à saúde, que são o resgate da cultura tradicional dos nossos povos aqui que habitam o Brasil, né, das nossas comunidades. Também a questão das punks estarem completamente ligadas à questão ambiental, né? Então, o cultivo de punks, ele é um cultivo em geral que não segue o agronegócio tradicional, né? Que não usa os implementos agrícolas todos, os insumos agrícolas todos, e que pode ser feito em hortas residenciais e mesmo em hortas comunitárias, né? O que
hoje em dia é considerado muito importante, tanto por a questão ambiental, quanto do acesso ao alimento, né, por essas comunidades. A Suzana também foi convidada para conversar com os moradores. Ela é uma das participantes estrangeiras da rede. Médica no Uruguai, é especialista em fitoterapia e defensora da disseminação desses conhecimentos para grupos vulneráveis. Nós vemos a Latinoamérica como uma. Nós enxergamos a América Latina como algo único. Na verdade, para a ciência, os limites políticos não interessam. A população de toda a América Latina é afetada pela pobreza, pelos mesmos fatores de risco. Não pode ir ao médico por falta de dinheiro, muitas pessoas estão desempregadas. E isso tem impacto sobre a qualidade da alimentação e o acesso aos medicamentos que precisam. Por isso, penso que a América Latina precisa estar unida, porque os problemas são os mesmos. A ideia do pró-reitor é que a gente também possa criar outras formas de conseguir financiamento para a rede, né? Por exemplo, uma rede temática na FAPESP, ou então que a rede seja permanente. Se depender da empolgação dos participantes neste primeiro encontro, a semente lançada ainda vai gerar muitos frutos. Além de trabalhar aqui, eu sou moradora recente no bairro e eu estou vendo que, assim, agora que eu estou morando aqui, eu estou vendo a participação bem ativa do povo aqui. Está cada vez melhor, graças a Deus, e eu estou gostando muito. Agora eu recebo aqui no estúdio a professora Daniele Gouveia, que é diretora da Unesp em Itapeva. Daniele, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Leire, muito obrigada, eu que agradeço o convite. O campus em Itapeva completou agora no mês de agosto 19 anos e comemorou pela primeira vez um aniversário como uma unidade universitária. Isso porque antes ele era um campus experimental e no fim de dezembro do ano passado, o Conselho Universitário aprovou a consolidação do campus de Itapeva e de outras 4 unidades experimentais. Então, professora, eu gostaria de saber o que representou essa consolidação do campus em Itapeva. Acho que a primeira coisa foi o nome. Acho que a primeira mudança, assim, que a gente observa é o nome. A gente deixa de ser uma unidade experimental e passa a ser um Instituto de Ciências e Engenharia. Então, esse é o primeiro impacto que eu vejo nessa mudança. E a gente observa que os servidores, os alunos, agora eles têm orgulho de dizer, né? Instituto de Ciências e Engenharia. Nós tivemos há pouco tempo a primeira colação de grau das 2 turmas de Engenharia de Produção e Engenharia Industrial. E eu percebi que o servidor que estava fazendo o cerimonial, quando ele falava assim, nós do Instituto de Ciências e Engenharia, parece que ele tinha orgulho em dizer instituto, sabe? Então essa é a primeira alteração que eu vejo, assim, a mais importante após a consolidação. Isso o que fica à vista, assim, né? E professora, quais foram as principais mudanças desde a consolidação? As principais alterações foram na estrutura e na maneira organizacional que a gente tem agora na unidade. Então, nós tínhamos algumas seções, chefias de seções. Hoje a gente tem diretorias, então ela é uma organização diferenciada. Então tem o diretor técnico acadêmico, o diretor técnico administrativo. A gente tinha um conselho diretor, então que ele era formado por uma estrutura enxuta. Hoje a gente passa a ter congregação, que é o órgão colegiado máximo de uma unidade universitária. Algumas comissões, elas também não tinham como obrigatoriedade dentro da estrutura experimental. Então a gente passa a ter a comissão de pesquisa, a comissão de extensão, a CPUAC, que elas já existiam dentro do conselho diretor. E agora a gente passa a ter a comissão permanente também de pesquisa, de ensino, que ela passa a assumir parte na congregação também. Então é uma estrutura que ela engloba, ela é mais abrangente e ela assume mais membros dentro da estrutura
do órgão colegiado máximo da universidade. E o objetivo é colocar o Instituto de Ciências e Engenharia em evidência. E mostrando o quê? Mostrando o que a gente faz de melhor. O que a gente tem de melhor dentro da unidade. Então, é uma unidade, uma estrutura enxuta, que tem um grande impacto no município onde ela está instalada. O fato da gente ter 2 cursos, então, faz com que os alunos se aproximem muito mais dos professores, a formação deles é muito mais sólida. Os alunos, ele têm essa coisa de vestir a camisa, porque eles representam o campus, eles gostam, eles têm tranquilidade na cidade onde a gente está. Então, eles vestem a camisa e eles passam por várias entidades, que às vezes num campus maior, numa estrutura mais complexa, ele teria mais dificuldade de passar por todas as entidades estudantis. Então, ele aprende um pouco na atlética, aí ele sai da atlética, aí ele entra na empresa júnior, ele dá aula no cursinho. Então, pelo fato de ser uma estrutura enxuta, ele consegue ter todas essas oportunidades dentro do campus. E passa a ser uma relação mais próxima, tanto dos docentes com os alunos, tanto dos alunos entre eles, né? Nessa comunidade que eles acabam ficando muito mais fortalecida. Então, essa eu acho que é a característica principal, assim, da nossa unidade. E, professora, você mencionou essa proximidade com a cidade de Itapeva. Como você verificou isso ao longo dos anos, né? Essa relação da Unesp com a cidade? Eu vejo o fato de ser um município, eu ia falar pequeno, mas Itapeva não é pequeno. Itapeva é grande em área territorial, é o segundo município maior do estado de São Paulo. Então tem muita zona rural, o forte é a agroindústria. Então a população ela não é tão grande, né? O IDH também não é elevado. Então o que acontece? O impacto de uma universidade numa cidade como essa, ele é muito maior, então é muito mais visível a diferença que a universidade faz nesse município. A gente observa que toda a economia que gira em torno das instalações da universidade, ela é impactada. Então, e uma questão importante, nós estamos em todos os conselhos, então tem docente em Conselho do Meio Ambiente, tem docente no Conselho de Turismo, tem docente trabalhando junto com o desenvolvimento econômico. Então a gente está em todas essas áreas muito próxima do município. Então o impacto que esse campus tem na cidade talvez seja muito maior do que numa cidade maior, mais populosa. Então eu percebo uma diferença muito grande nesse desenvolvimento e no impacto do município. Tanto que a gente trabalha sempre junto à prefeitura. E recentemente, professora, vocês também têm atuado em ações de inovação junto ao município, né? Gostaria que você comentasse um pouquinho dessas ações com a gente. Isso mesmo, Leire. Nós estamos montando, em parceria com o município e o SEBRAE, o Centro de Inovação Tecnológica de Itapeva. Então, recentemente, nós credenciamos esse centro na Rede Paulista de Centros de Inovação. E o que a gente quer fazer com esse centro? É desenvolver a parceria universidade-empresa. Mas a gente já tem uma proposta de cidades inteligentes para trabalhar junto ao município. E também tem projetos que a gente atua dentro da pesquisa, dentro da universidade também, que tem parceria de outras empresas, como a energia solar, a produção de nanomateriais. Então a gente tem trabalhado com essa parceria, no desenvolvimento de transporte para serraria, na parte da agroeconomia, no planejamento estratégico, no mapeamento de regiões. Então, tem alguns trabalhos onde a gente atua dentro da pesquisa que já são aplicados às empresas. Tem as patentes junto à Agência Unesp de Inovação, mas são projetos que estão caminhando, né? Então, a gente está reestruturando, pensando em fazer o desenvolvimento regional e trazer a questão da inovação para uma região que é carente de inovação. Então, a gente sabe que não tem nos municípios nada que possa desenvolver a questão de inovação. Então, ela é carente, tem demanda e a universidade tem as respostas. Então, através do centro, a gente vai conseguir fazer essa união, né? Empresa e universidade. Tá certo, professora. Eu agradeço mais uma vez a sua vinda aqui à TV Unesp hoje. Obrigada.
E antes de a gente encerrar, tem uma dica de estreia na programação da TV Unesp. É a série Partiu Noruega. Como o nome já adianta, é uma viagem pelo país nórdico com muita informação sobre turismo, entretenimento e cultura. A produção é da Patrícia Baceto e ela adianta um pouquinho do que a gente vai conferir. Olá, pessoal do Unesp Notícias. Muito obrigada pela oportunidade. Eu comecei a trabalhar na TV Unesp em 2009, né? Eu entrei através de concurso público como produtora de TV. Eu sou formada em rádio e TV com mestrado em mídia e tecnologia pela Unesp, os dois. E na TV Unesp eu tive a chance de trabalhar com pessoas incríveis, né? De conhecer projetos bem interessantes através dos nossos entrevistados. E eu trabalhei em diferentes programas, né? Fui produtora de diferentes programas como Livros, Curto Unesp, Cinepódium. Também colaborei com quadros para o Artefato, tive o Drops, mas o meu projeto assim que foi de grande paixão mesmo foi o programa Ecoideias, que eu apresentei, escrevi e tive a oportunidade de viajar por todo o interior de São Paulo, conhecendo pessoas e projetos que fazem diferença no nosso mundo, né? Eu trabalhei na TV Unesp por 7 anos e eu agradeço muito a todas as pessoas que trabalharam comigo durante esse período, porque foi um período de muito aprendizado e de muito trabalho, né, educativo, e foi bastante interessante. Eu me mudei para a Noruega em 2017, né, mais precisamente no final do ano, no final de outubro, e então eu moro aqui fazem 5 anos e eu já tenho trabalhado em diferentes lugares com comunicação. Hoje eu trabalho numa agência de mídia e também já fui voluntária em diferentes festivais culturais, de música. Conheci diferentes localizações aqui na Noruega. Gosto muito de praticar caminhadas, de praticar o hiking, de ir para as montanhas, conhecer os fiordes, né, andar de barco aqui na Noruega e muitas outras atividades. É um país assim que tem 4 estações bem definidas, né? O outono, o inverno, a primavera e o verão. E cada uma dessas estações traz diferentes oportunidades, né? E sempre tem muito envolvimento com a natureza. Então eu gosto bastante disso, porque tem muitas atividades ao ar livre, até mesmo no inverno, né? Se você estiver bem vestido. E hoje eu posso dizer que apesar de não ser fluente em norueguês, que eu estou bem adaptada à cultura norueguesa de uma forma geral, apesar de sentir muita falta do Brasil, né, dos meus amigos, da minha família e da comida brasileira principalmente. Com o Partiu Noruega eu vou buscar compartilhar com vocês um pouquinho mais aqui desse país nórdico, né, a cultura, o dia a dia, as curiosidades, os lugares que eu visitar aqui na Noruega, com a ajuda do documentarista norueguês Kenneth Mellon. Eu pretendo mostrar um pouquinho mais desse país que a gente conhece muito aí no Brasil através dos vikings, né? Mas que é muito mais do que isso. A Noruega é um país imenso, com diferentes cenários, natureza. E é bastante interessante, espero que vocês curtam bastante. Então, para saber mais, acompanhe a TV Unesp aqui no Partiu Noruega. Muito interessante mesmo poder conhecer uma cultura tão diferente da nossa. Para rever as reportagens desta edição, acesse o nosso canal no YouTube. A gente se encontra na semana que vem. Tchau!